O mundo secreto dos jardins. A centopeia. Muitas pessoas costumam confundir gongolos com centopeias. São criaturas bem diferentes, embora tenham um certo parentesco. Os gongolos têm mais patas, as centopeias têm bem menos. As patas das centopeias costumam ser mais longas e saem da parte lateral, e não diretamente da parte inferior do corpo. E são em muito menor número, portanto, elas são capazes de se mover mais rapidamente. Ao observá-las, elas parecem quase deslizar sobre a superfície. Elas podem cobrir uma grande distância em muito pouco tempo, e até precisam fazê-lo, porque são predadores e muito ferozes, por sinal. Elas comem todo tipo de coisas, não são nada seletivas, mas em geral, para matar, elas usam veneno. Quando capturam a presa, injetam o veneno e imediatamente começam a rasgá-la. São predadores vorazes e podem ter um efeito significativo sobre o solo. Não há desvantagem em ter centopeias em seu jardim. Elas caçam o tempo todo, são puramente predadores, não estragam nenhuma planta. Ao mesmo tempo, elas também são o alimento de algumas criaturas. Sapos, que provavelmente preferem comer gongolos, também comem centopeias. Muito poucas aves também as comem. Elas são o alimento para criaturas importantes para o seu jardim e também são grandes predadores de insetos residentes no solo. As formigas são absolutamente generalistas. Não se importam com o que comer desde que seja orgânico e digerível. Isso inclui também matéria vegetal, matéria animal podre, sementes, fungos, cadáveres de quase tudo. Não estão nem aí. Elas comem qualquer coisa. Quando as formigas vão buscar alimento, se esbarram em alguma coisa com cara de suculento e saboroso, em geral experimentam e então tentam carregar para a colônia, onde todos possam aproveitar. As formigas são criaturas sociáveis, gostam de repartir tudo o que encontram. Não seria exagero dizer que, num jardim típico, provavelmente existam bilhões de formigas. Elas são uma das formas de vida mais abundantes e estão em todo lugar. Rastejando pela vegetação, caçando presas e ocasionalmente sugando. As formigas trabalham continuamente, sem parar, o que é necessário porque tem uma colônia bem grande para sustentar, em geral de 10 a 20 mil espécimes, todas fazendo parte de uma extensa família. Cada formiga tem sua própria tarefa e se ocupa com ela sem parar. Trabalho, trabalho, trabalho. Essa é a história de uma formiga. From the first light of dawn, I'll be out on the job, and I'll work till the last rays are gone. While the clouds roll on by and the moon up on high winks his eyes, says goodbye and moves on. Um fato com o qual todos devem concordar em relação às formigas de seus jardins é que elas são importantes como predadores.
Como predadores, elas esquadrinham a vegetação o tempo todo, procurando qualquer coisa que se mova, de preferência que tenha um corpo macio que penetre facilmente em suas mandíbulas. Uma única formiga pode não ser um excelente predador, mas quando vemos um grupo delas trabalhando, elas são realmente extraordinárias. As mandíbulas de uma formiga são horripilantes. Elas operam para um lado e para o outro, e não para cima e para baixo como as nossas. Tem bordas afiadas e partes que agarram e podem segurar firme o corpo de uma presa e trabalhar nele a seu modo. Se você imaginar que pode haver 30 ou 40 pares dessas mandíbulas sobre o corpo de uma pobre criatura, vai concluir que o trabalho sobre a presa termina bem rápido. Uma típica colônia de formigas carpinteiras é composta de muitos diferentes túneis e compartimentos, e diferentes tarefas são realizadas em cada um desses cômodos. Haverá um onde, por exemplo, a rainha está pondo ovos, e haverá várias operárias para atendê-la. Precisam alimentá-la o tempo todo, mimá-la e levar dali os ovos assim que sejam postos. Outras operárias passarão a maior parte do tempo protegendo e vigiando os ovos, mantendo-os livres de fungos e outras ameaças. Outras ainda têm a tarefa de sair da colônia para procurar alimento, trazendo-o para dentro, para as bocas famintas das larvas. Como existem tantas atividades na colônia, tantas tarefas distintas, é óbvio que as formigas têm que se comunicar entre si o tempo todo. E sempre que estão interagindo, podemos observar que as antenas de uma esbarram no corpo da outra. É uma maneira de transferir informações de quem são e que tarefa têm, como um código de segurança. Como as adultas alimentam as jovens, elas esbarram continuamente nos corpos das larvas, como se as estivesse tranquilizando e incitando a começar a se alimentar. Quando cresce mais, a larva se transforma em pupa e ganha uma capa protetora rígida, como um couro, e muito mais resistente a um agente patogênico em potencial. Quando emergem da forma de pupa, essas novas operárias já podem começar a sua função de dar apoio à colônia. Uma colônia bem-sucedida normalmente permanece por 10 ou 15 anos, e durante todo esse período de vida tem um efeito enorme sobre o seu jardim. Nem tudo que as formigas fazem é apreciado pelos jardineiros. Um dos mais temidos tipos que surgem no jardim é a formiga corta-folhas. Sua tarefa é repicar as folhagens que você gostaria de ver inteiras no seu jardim e as carregar para as suas colônias. Quase não se pode culpá-las por esse trabalho, porque apenas fazem o mesmo que os jardineiros. Constroem seus próprios jardins, só que abaixo da superfície. Elas arrastam os pedaços de folha para a sua colônia e as depositam em câmaras que são jardins especiais para cultivo de fungos. Elas não comem essas folhas. Elas usam essas folhas como base onde crescerão fungos, porque o que elas comem são os fungos, e para fazer grandes jardins precisam de muitas folhas. Embora você possa lamentar a perda da folhagem do jardim, nada prende mais sua atenção do que ver uma fileira de formigas, cada uma desfilando pelo jardim com o seu guarda-sol. Parecem senhoras num passeio ao ar livre. De muitas formas, as formigas se parecem conosco. Elas são fazendeiras, cultivam jardins de fungos. Também são fazendeiras no sentido de que, às vezes, também criam gado. E, claro, seu gado são os pulgões.
O que elas querem é um líquido doce que goteja das costas dos pulgões. Usando as antenas, elas socam as costas do pulgão e este é o sinal para que ele libere o líquido doce, o que lembra a ordenha de vaca. A certa altura do ano, uma nova espécie de formigas começa a deixar a colônia. Ela não está preocupada com as irmãs nem com o alimento. Ela só pensa em acasalar. Todas as colônias de formigas de uma determinada espécie, de uma mesma área, farão exatamente a mesma coisa exatamente ao mesmo tempo. Assim, se você estiver atento no dia certo, verá uma espetacular revoada de formigas. O céu ficará coalhado desses indivíduos reprodutivos. O voo é apenas um meio de dispersar e se misturar. Isso não faz parte do acasalamento, pois este será feito aqui embaixo, no solo. É a única coisa que conseguem fazer em toda a sua curta vida. Ao acasalar, transferem todo o esperma que podem e praticamente morrem. Não servem para mais nada. A função da fêmea é um pouco diferente. No final dessa façanha, sua função é buscar o local adequado para começar uma nova colônia. Distribuição sinapse. Elas são apenas máquinas comedoras. Elas parecem minhocas com pernas. Mas as lagartas são o estágio juvenil das borboletas, que é o estágio no qual sua função é acumular nutrientes para, no final, se transformarem em adultas aladas. Elas têm apetite voraz e sua única motivação é comer, comer e comer cada vez mais. Entrar no estágio de pupa, ou crisálida. A lagarta se pendura de cabeça para baixo e inicia uma série de contorcionismos, se retorcendo e se espremendo até sair da pele velha e revelar uma nova superfície ao mundo. Finalmente adulta, emerge da crisálida em sua nova forma, com 6 pernas e com asas. Ainda está um pouco úmida e um pouco enrugada, por isso precisa perder um tempo se secando antes de começar a voar. Mas está basicamente preparada para assumir sua nova missão na vida: reprodução.
A vida das borboletas é curta. Em geral, não vivem mais do que 10 a 12 dias. Essencialmente, as borboletas são gônadas coloridas e aladas. Sua função é apenas acasalar, desovar e depois morrer. As borboletas são criaturas reprodutoras. Para elas é importante atrair a atenção e encontrar um parceiro o mais rápido possível. Como fazem isso? Com a exposição colorida de suas asas. Essas cores vêm das pequenas escamas que cobrem as asas, pequenas estruturas sobrepostas arrumadas como sarrafos de um telhado. Nem sempre obtêm as cores de pigmentos. Algumas têm estruturas prismáticas que refletem a luz de uma forma particular. É claro que essa exibição pode colocá-las em encrenca. As cores vivas também atraem predadores, especialmente predadores visuais, como pássaros. Quando você vê uma borboleta pela manhã, ela está geralmente apenas pousada, com as asas abertas, voltada para o sol. Isso permite que a coloração escura da asa absorva o calor. Elas precisam do calor para elevar a temperatura do corpo, de forma a poderem dar voos mais ousados e começar a busca ao néctar. Quando uma borboleta pousa sobre uma flor, uma das primeiras providências a tomar é prová-la, para ter certeza de que ali há néctar. Ela basicamente estende as patas frontais em direção à flor, porque seus receptores gustativos ficam nas patas dianteiras. Se o sabor confirmar, ela aciona seu canudinho, o probóscide, para sugar o doce néctar. O probóscide é um mecanismo bem interessante. É um tubo oco circundado por 2 canos cheios de líquido que desenrola devido à pressão que vem de dentro desses sacos de líquido. Durante a vida, a borboleta vai refazer esse processo de enrolar e desenrolar mais de 100.000 vezes, o que requer o uso de material extremamente durável, o que até hoje nenhum engenheiro humano conseguiu copiar. Enquanto patrulham o jardim voando de flor em flor, elas veem um mundo inteiramente diferente de como vemos. Com seus olhos salientes localizados ao lado da cabeça, borboletas têm ampla visão de 360 graus. A partir do seu ponto de vista, o jardim pode parecer um belo aquário, rico em cor, mas pobre em detalhes. Borboletas são um pouco mais exigentes. Elas querem plantas que, com certeza, sejam fontes de néctar. Portanto, querem flores que sejam longas e tubulares, porque borboletas têm um probóscide longo que lhes permite alcançar fundo até a corola de uma flor para obter o néctar. O néctar é inacessível para outros insetos que não sejam tão bem equipados. Por isso, a borboleta sabe que tem uma boa chance de tirar proveito dessas flores. Outro segredo para atrair borboletas é garantir-lhes fontes de néctar disponíveis ao longo de todo o período de crescimento. E para que isso seja possível, você terá que usar plantas que floresçam logo no início da primavera, como a flor silvestre, como fonte de néctar. Mais tarde é bom ter outras como rudbeckias e... Ao final da estação, a maioria das borboletas fica velha e maltrapilha. Elas já desovaram e não sobreviverão ao inverno. Algumas poucas, contudo, como as monarcas e algumas vanessas, vão voar para o sul para evitar o frio. Quando a temperatura cai, elas iniciam um longo voo em direção ao México. Lá, elas se aglomeram em grande número para evitar o longo inverno. As monarcas vivem por mais tempo que muitas outras borboletas, e é por isso que é possível a elas fazer esta longa migração. Mas não são as mesmas borboletas que retornarão na primavera. Cada geração viaja até um pouco mais para o norte para então desovar. As monarcas que retornam na primavera são as descendentes diretas das que foram embora no outono. Reino Animal. Distribuição Sinapse. Joaninhas e companhia. Todas essas bolinhas verdes sobre esse ramo são pulgões alimentando-se da seiva da planta.
Essas formigas adoram as gotinhas doces que os pulgões liberam. Olhem bem, as 2 gotas d'água que se formam na parte de baixo. E agora, em câmera lenta, vemos a formiga sugando uma delas. Aqui temos algo ainda mais impressionante. Outro inseto, maior que a formiga. Você pode reconhecê-lo. Temos aqui uma joaninha, que também adora os pulgões. Não só pelas suas gotinhas doces, mas pelo inseto inteiro, que são seu prato predileto. Elas podem comer mais de 50 por dia. As formigas, logicamente, não gostam muito de ter seus drinks docinhos destruídos pelas joaninhas. Então, fazem de tudo para impedi-las e afastá-las. O maior caçador de pulgões, sem dúvida, é a larva da joaninha, que pode devorar 200 pulgões por dia. Por outro lado, no estágio de ninfa, que é o período entre a larva e o adulto, a joaninha não come nada. É a única ocasião em que faz dieta. Apesar das diferenças, pulgões, formigas e joaninhas possuem 6 patas articuladas, o que os caracteriza como insetos. A joaninha possui 2 asas membranosas dobráveis, protegidas por 2 carapaças chamadas elitra. Essa é uma característica típica dos coleópteras, os besouros. Os jardineiros adoram as joaninhas, porque elas eliminam os pulgões, que tantos danos causam às plantas. Caracóis e companhia. Que apetite! Quem gostaria tanto assim de verdura? O caracol, é claro. Esse é o caracol marrom de jardim, o mais comum de todos, que adora comer as alfaces das nossas hortas. O caracol se move graças a seu pé modificado e orienta-se graças às suas antenas. As mais compridas têm um olho na ponta e as menores são bem sensíveis ao toque. O caracol é um molusco, cujo corpo mole é protegido por uma concha. Trata-se de um molusco gastrópode, porque seu estômago, gástero, localiza-se em seus pés, pode. Este pequeno orifício que está abrindo e fechando leva o ar aos pulmões. O caracol é um animal ao mesmo tempo macho e fêmea. Durante o acasalamento, o esperma de um fertiliza os óvulos do outro. Isto quer dizer que todos os caracóis botam ovos, que 3 semanas depois eclodem. Nascem então os pequenos caracóis. À direita, vemos um escargot da Borgonha, região do noroeste da França, o maior de todos os caracóis de jardim. Não é uma espécie tão comum. É bem mais rara do que o caracol riscado, com várias cores e listras. Certos caracóis, como concha de vidro, têm a particularidade de serem carnívoros. As lesmas são primas dos caracóis. Algumas espécies têm uma pequena concha embaixo da pele, na altura do orifício pulmonar. Os que são terrestres precisam de umidade para serem ativas.
grilos e companhia. Um olho negro, uma cabeça, uma pata com garras, muitas garras, asas grossas como couro cobrindo asas mais finas. E esse canto. É o grilo doméstico, que tem esse nome porque vive geralmente dentro de casa. De fato, só o macho canta. Ele gorjeia ou faz esse som estridente esfregando as elitras, as asas mais grossas, uma contra a outra. Os grilos fazem este barulho para marcar seu território, espantar outros machos ou atrair fêmeas, que têm seu órgão auditivo, a orelha, na parte frontal das patas. A fêmea se diferencia por seu órgão ovipositor, que usa para enterrar seus ovos. Os bebês que saem dos ovos são minúsculos, iguaizinhos aos pais, mas sem as asas. Crescem através das sucessivas mudas. As antenas compridas servem para explorar o território. Os grilos comem de tudo: pão, vegetais, dejetos diversos e, tendo uma chance, até mesmo cadáveres. São animais onívoros que trituram a comida. O grilo doméstico tem suas origens no deserto, o que explica sua preferência por lugares quentes. Mas esse aí, escondido nesse buraco, é um grilo do campo, muito comum na França. Ele é muito maior que o grilo da floresta, cujos adultos têm asas bem curtas e também são onívoros. Todos os grilos se parecem e têm hábitos muito semelhantes. 3 pares de patas e 2 antenas, então são insetos. Os ortópteras são insetos reconhecidos por suas longas patas traseiras que facilitam o salto. Eles são primos dos gafanhotos. Antenas compridas como as dos grilos e patas traseiras ainda maiores. Esse é o imenso gafanhoto verde. Reconhecemos a fêmea por seu grande órgão ovipositor. E esse é o macho sem ovipositor. Estes insetos têm um apetite voraz e devoram os alimentos graças às suas fortes mandíbulas. Os jovens são tão vorazes quanto os adultos. Os gafanhotos têm cores que os camuflam perfeitamente. Suas asas são diferentes das asas dos grilos. Os adultos de algumas espécies possuem asas bem menores, mas as fêmeas têm sempre um ovipositor, às vezes bem grande. Mas no vagalume e semelhantes, a luz é tão brilhante que os nativos da América do Sul os prendem em cestos que são usados como lanternas nas florestas, de tão forte que é a luz. Há 2 substâncias que são misturadas: luciferina e luciferase. A luciferase tem cerca de 1000 aminoácidos e os cientistas não conseguiram. Mas como essas criaturas criam luz? Com que propósito? E por que elas emitem luzes em sequências aparentemente planejadas? Os cientistas acham que está relacionado com o acasalamento. Alguns desses insetos piscam sua luz numa sequência exata e se comunicam pela luz. Outro fato interessante: há uma espécie desses insetos que ocupa cada uma das folhas de uma árvore e se acendem na árvore toda.
todos se iluminam no mesmo instante. Os cientistas não fazem a menor ideia de como eles se comunicam para acender. Muito bem, é agora. E todos acendem. A luz pode ser vista a quase 2 quilômetros. Iluminam margens de rios no sudeste da Ásia. É realmente um evento fenomenal. Nosso Deus é surpreendente nos detalhes que criou. Ele começou do nada. Nós temos tanto para contemplar. Ele começou do nada absoluto. Criou todos os detalhes e funcionam. Isso exige genialidade, sabedoria e poder. Primeiro, vamos observar uma abelha. Uma abelha é um inseto que tem uma língua parecida com uma tromba para sugar água e o néctar das flores. 2 antenas muito sensíveis, responsáveis pela audição, o tato e o olfato. 3 divisões no corpo: a cabeça, o tórax e o abdômen. 4 asas, 2 grandes e 2 pequenas. 5 olhos, 3 olhos simples e 2 grandes olhos compostos. E 6 pernas, que as abelhas usam para se locomover, cuidar do ninho, coletar e transportar o pólen da flor para a colmeia. Agora, vamos conhecer os segredos de uma flor. As cores e os aromas das flores são estratégias da natureza para atrair polinizadores. As flores produzem néctar, um líquido adocicado com um odor agradável que atrai e alimenta insetos como abelhas, borboletas, besouros, além de pássaros, morcegos e outros pequenos animais polinizadores. As flores também produzem o pólen, uma poeira finíssima formada por pequenos grãos amarelados, ricos em proteínas e vitaminas. E esses pequenos grãos de pólen que alimentam as abelhas são a garantia de reprodução das plantas. Vamos explicar melhor. A flor é o órgão de reprodução sexuada das plantas superiores, as angiospermas. Ao visitarem centenas de flores em busca do próprio alimento, os animais polinizadores realizam o serviço de polinização, ou seja, eles transportam os grãos de pólen, que são as células masculinas da flor, das anteiras de uma flor, para o estigma da mesma flor ou para o estigma de outras flores da mesma espécie. Dentro do ovário das flores, os óvulos, que são as células femininas, esperam um encontro com os grãos de pólen para se transformar em sementes e os ovários em frutos. 87,5% das espécies de plantas com flores dependem do serviço de polinização. Pouca gente sabe que as abelhas são os principais agentes polinizadores da natureza, que elas estão desaparecendo e precisam ser protegidas. Sem a visita das abelhas, não acontece a polinização de muitas plantas. Sem o serviço de polinização, as plantas não são fertilizadas. Sem a fertilização, não há geração de sementes e frutos. Sem sementes, não nascem novas plantas nas matas e nos campos agrícolas. E sem folhas, frutos e raízes, muitos animais e também os seres humanos ficarão sem boa parte de seus alimentos. 7 bilhões de pessoas vivem no planeta Terra. A população está aumentando e precisa a cada dia de mais água e alimento. E quando se pensa em aumentar a produção e a qualidade dos frutos, as abelhas podem ajudar muito. Vamos pensar juntos. Se uma abelha sozinha é capaz de visitar 200 flores em um único dia, quantas flores uma colmeia com mais de 50 mil abelhas seria capaz de polinizar? 10 milhões! Uma única colmeia de abelhas melíferas é capaz de polinizar mais de 10 milhões de flores por dia. O serviço de polinização na natureza é incalculável. Esse é o grande segredo para produzir os frutos e as sementes que conservam a biodiversidade. As abelhas trabalham para que plantas silvestres e os campos cultivados continuem verdejando e produzindo os alimentos necessários para sustentar a vida.
Proteger as abelhas significa, então, proteger as gerações futuras de inúmeras espécies de plantas e animais, e muitas outras gerações do próprio homem. E lembre-se, algumas abelhas têm comportamento defensivo, podem picar e causar acidentes. Portanto, atenção! Se encontrar um enxame, afaste-se com calma, sem fazer barulho. Não atire pedras, paus ou outros objetos nas abelhas. Não coloque fogo. Para remover um enxame, procure um apicultor ou o corpo de bombeiros. Para manipular um enxame, é preciso a proteção de máscara, macacão, luvas, botas e fumegador. Em caso de picada, retire o ferrão. Lave com água fria e sabão, use pomada antialérgica e faça compressa com gelo. Pessoas alérgicas devem ser levadas a um pronto-socorro imediatamente.